Hoje é a nossa lição número 3, dia 17 de abril de 2016. E o título da nossa lição é Justificação somente pela fé em Jesus Cristo. Glória a Deus. Texto áureo, Romanos 4, versículo 20. E não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas foi fortificado na fé, dando glória a Deus. Verdade prática: a justificação dos pecados diante de Deus ocorre somente pela fé. A leitura que embasará a lição, Romanos capítulo 4, dos versículos 17 ao 22. Como está escrito: por o Pai de muitas nações te constituí, perante aquele no qual creu, a saber, Deus, o qual vivifica os mortos e chama as coisas que não são como se já fossem, o qual, em esperança, creu contra a esperança que seria feito Pai de muitas nações, conforme o que lhe fora dito, assim será a tua descendência. E não enfraqueceu na fé, nem atentou para o seu próprio corpo já amortecido, pois era já de quase 100 anos, nem tampouco para o amortecimento do ventre de Sara. E não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas foi fortificado na fé, dando glória a Deus, e estando certíssimo de que o que ele tinha prometido também era poderoso para o fazer. Pelo que isso lhe foi também imputado como justiça. Amém. Deus, ajuda-nos em nome de Jesus mais uma manhã a compreender, a guardar a tua palavra no coração, para que nós possamos praticá-la, Senhor, e assim agradar o teu coração e evitar o pecado e a transgressão contra o teu nome e contra o teu reino. Ajuda-nos, Pai, essa é a nossa vontade, essa é a nossa luta diária, Pai, permanecermos santos como o Senhor é santo. Precisamos do Senhor, precisamos do Espírito Santo, precisamos do teu reino nos encontrando todos os dias, Pai, e nos alimentando com a tua palavra. Abençoa todos que vieram ouvir a tua palavra nesta manhã, todos os alunos de todas as classes, sejam agora envolvidos pelo Espírito Santo, levados às suas mentes cativas ao Senhor, para que aprendam a tua palavra nesta manhã, e todos quantos estarão à frente de cada classe, ensinando a tua palavra, que sejam mais uma vez instruídos e capacitados pelo Espírito Santo, é o que nós te pedimos, em nome de Jesus Cristo. Amém. Pode assentar, irmãos. Pastor Marcos. A paz do Senhor para os irmãos, amém? Queremos também saudar todos os nossos membros e alunos da EBD Online com a doce paz do Senhor Jesus. Bom domingo a todos. Que Deus possa, de uma forma toda especial, nos abençoar nesse domingo, dia 17 de abril, quando o Brasil vai se posicionar na tarde desse dia, uma decisão, e nós precisamos estar já desde já em oração e na certeza plena que Deus tem o melhor para as nossas vidas, né, irmão? Hoje nós temos, irmãos, um assunto também de uma importância muito grande, já aqui mencionado pelo pastor Luciano. Nós já estamos na lição de número 3, que já foi aqui mencionado o título Justificação somente pela fé em Jesus Cristo. Este é um assunto muito importante, irmãos, porque o inimigo das nossas almas, sabendo da importância da nossa salvação, justificação, regeneração, santificação, glorificação, ele, sabendo do conteúdo, da importância de nós nos tornarmos justos através de Cristo,
ele tem armado meios de implementar na mente humana, e não só no mundo cristão, mas as demais religiões do mundo, usar os meios humanos para que o homem se sinta justificado, sinta justo. Ele possa se sentir que agora ele está justo diante de Deus mediante as suas obras. E vou dizer aos irmãos, e essa tendência ela é muito forte, porque há um sentimento de prazer quando você realiza alguma coisa e parece que uma força atrai o homem a se sentir justo pelas suas obras. Apesar de que a salvação ela é acompanhada das boas obras, né? Nós somos salvos para realizar boas obras. Isso tem que estar em nossas mentes. Nós fomos chamados para a salvação, para realizar boas obras. Agora, estas boas obras, ela não é a base da nossa justificação. Então, isso tem que ficar muito bem separado para que não caiamos no erro, essa tendência, essa atração muito forte de unir a justificação como base da nossa as obras como base da nossa justificação, e já o nosso título já nos afirma justificação somente pela fé em Jesus Cristo. Amém? Isso é de suma importância para as nossas vidas, e se nós conseguirmos separar muito bem isto, é um grande avanço para o cristão. Um grande avanço para o cristão. E a carta de Paulo aos Romanos visa certamente trazer tanto aos gentios e aos judeus que as obras realizadas na velha aliança, os rituais, tudo aquilo se findou em Cristo. Porque desde lá atrás, em Abraão, a Bíblia diz que em Abraão todas as famílias da terra seriam abençoadas. Isto já, mas foi fundamentado em Cristo. Quando Cristo chegou, houve essa fusão, e agora não há mais divisão entre nem judeu e nem gentil. Então, em Cristo agora, todos nós estamos no mesmo patamar. A lei, Jesus cumpriu toda a lei. E agora, as nossas culpas são transferidas para Ele. E como Ele já pagou a nossa dívida, então agora nós somos justificados por Ele. Amém? Mas nós vamos entender isso com maior clareza, este assunto. Nosso textuário, irmãos, é um textuário que nos chama muito a atenção. Ele não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas foi fortificado na fé, dando glória a Deus. E o versículo de número 18 da nossa leitura bíblica em classe nos diz assim: a qual em esperança creu contra a esperança que seria feito pai de muitas nações, conforme o que lhe fora dito, assim será a sua descendência. Então, irmãos, a fé que Abraão teve em Deus, Paulo vai aqui dizer que ele creu contra a esperança. Ou seja, Abraão, ele tinha
diante dele tudo aquilo que parecia que não ia dar certo. Ele creu contra a esperança, ou seja, acreditar, ter fé naquilo que, diante dos seus olhos, humanamente seria impossível. Às vezes nós somos carregados a crer naquilo que naquela correnteza, dizendo assim, aqui existe uma tendência de dar certo. Há grande possibilidade de dar certo. Agora, irmãos, você crer contra a esperança é você crer naquilo que não lhe é favorável. É você crer naquilo que você não sente nada palpável. Já velho, sem nenhuma perspectiva de ter filhos, Abraão, ele precisava crer, porque a promessa de Deus que veio a ele disse que é dele que ia nascer o filho da promessa. Era dele. Irmãos, isso não é nada simples, não. Não é nada fácil você se apoiar em algo que você vê que diante dos seus olhos, isso era impossível. E olha que ele tinha deixado para trás, creu em algo que saiu da sua casa, da sua família, dos seus parentes, e ele entendia perfeitamente que era uma chamada de Deus para ele. Mas ele deixou para trás os seus parentes e saiu para uma terra que Deus ia lhe mostrar, e como crendo de uma forma muito forte, e ele vai ser peregrino em terras estranhas, e deixa para trás todo um sonho de uma cidade, e ele acredita que Deus tinha algo tremendo para a sua vida. E tudo que aparecia diante dos seus olhos era como que dizendo, isso aí, diante dos seus olhos, é impossível. Mas Paulo vai dizer, ele creu contra a esperança. Isso é muito forte, irmãos, porque existe uma tendência muito forte, nós não queremos apoiar em algo que diz aqui, eu consigo me firmar. Mas Deus nos chama nesta manhã a caminhar um pouco mais, a acreditar nesse Deus que nós servimos, a acreditar, a crer que Ele é um Deus poderoso e que pode realizar obras tamanha, tão grande, que o vizinho da direita, o vizinho da esquerda, o vizinho da frente, o de trás, diante dos nossos olhos nunca aconteceu, mas vai acontecer conosco, se nós crermos contra a esperança. A esperança que se prega não é essa. O que se diz não é assim. Mas se Deus lhe prometeu, vai acontecer. Esta é a nossa realidade. Nós precisamos estar fundamentados naquilo que Deus tem dito para nós. Não é o que a mídia está dizendo, não é o que as pessoas estão dizendo, é que Deus falou para você. E se Deus lhe deu uma palavra, pode passar os anos, mas isso não vai acontecer porque agora Deus poderia ter feito enquanto era mais novo. Agora não. Eu creio que Deus até se esqueceu das suas promessas, dos meus sonhos, das minhas visões, e agora já se foi. Não. Na hora certa, no momento certo, Deus aparece e tudo é realizado. Num abrir e fechar de olhos, Deus realizou o milagre na vida de Abraão. Amém? Isso é muito lindo. Eu creio que da parte de Deus, irmãos, tudo já está pronto. Amém?
Está tudo pronto. Agora, nós precisamos dar este passo a mais. Dar este passo a mais e crer. Quando Pedro e João se aproximaram daquela porta formosa, ontem eu estava pensando muito nisto, viu, irmãos? Estava pensando muito naquele fato que aconteceu ali, na cidade de Jerusalém, na porta do templo. Estava pensando, poder que tem, irmãos, a palavra de Deus em realizar mudanças. Poder muito grande. Estava pensando naquele momento, daquele paralítico que estava ali, fadado a permanecer, levando a vida para sempre. A logística daquele homem, 40 anos, sem nenhuma perspectiva de mudança de vida. Esperava. Eu fiquei pensando que nós podemos, em Cristo, realizar obras tremendas, irmão. Porque a gente pensa em sair da igreja com potencial de realizar, ou mesmo que as coisas aconteçam, às vezes na hora do culto. Agora, o fato aconteceu na chegada. Significa dizer que eles já chegaram cheios. A gente pensa em sair cheios, mas chegaram já com potencial. Sabe aquele termômetro que vai mostrando que está frio, médio e depois está quente, e o quente é o vermelho? É assim? Eles já chegaram lá na temperatura máxima, dizendo, estamos cheios. E dizendo, olha, eu não tenho prata, eu não tenho ouro, mas o que eu tenho eu te dou. Levanta e anda. Irmãos, é impressionante. Eles chegaram num potencial tão forte que é impressionante. Eles chegaram e dizendo, eu não tenho prata, eu não tenho ouro. Porque há pessoas que se sentem menores porque não têm dinheiro. Há pessoas que se sentem enfraquecidas porque falta ali a prata e o ouro. Há pessoas que se sentem que nem Deus está perto dele. Há pessoas que se sentem no estado de humilhação, não conseguem nem dizer nada, porque dizem, eu estou tão enfraquecido que eu não tenho dinheiro. Como que se o dinheiro fosse o combustível para a movimentação da fé, da esperança, da crença e tudo mais. Mas para você desencilhar disso, irmãos, é necessário você dar um passo a mais. Essa é a realidade. Porque nós fazemos uma correlação com esse mamon. Você faz aquela correlação com o mamon. Se o dinheiro estiver do meu lado, eu estou fortalecido. Mas a Bíblia diz que Abraão se fortaleceu com o dinheiro. Como é que foi o nosso textual aqui? Ele se fortaleceu dando glória a Deus. Pela fé, dando glória a Deus. Então, irmãos, nesta manhã, existe uma possibilidade em Deus de você desencilhar das coisas deste mundo e dizer, eu vou me fortificar, dando glória a Deus. É dando glória a Deus que eu vou me fortificar. E as coisas perecíveis deste mundo não podem interferir na minha vida, na minha fé. Porque um homem que não tinha prata e não tinha ouro, mas ele estava abastecido, e dizia, eu não tenho prata, eu não tenho ouro, mas o que eu tenho, isso eu te dou.
Faz-me lembrar um testemunho que aconteceu na cidade, aqui no interior do nosso estado, um congresso de jovens, e depois da escola dominical, o líder de jovens disse, olha, vamos fazer um trabalho de evangelização aqui na nossa cidade, e vamos chamar as pessoas para o grande culto à noite, no domingo, que é a despedida da festa. E eles almoçaram e saíram a distribuir folhetos. E no fato de estar distribuindo folhetos, ali naquela cidade, eles encontraram um homem e eles entregaram o folheto e disse assim, nós estamos lhe convidando para o nosso grande culto à noite em nossa igreja. E Jesus promete a bênção. Jesus salva, Jesus cura e Jesus batiza com o Espírito Santo. Aquele homem disse, Jesus cura? Ele disse, Jesus cura, os moços disseram. Ele disse, então vem aqui. Olha, irmãos, é impressionante. Ele disse, aqui na rua de baixo tem um homem que é paralítico. Você está dizendo que Jesus cura? E aqueles 3 jovens disseram, sim, Jesus cura. Então vem aqui orar para aquele paralítico, é um parente. E aí? Mas sabe, irmãos, Deus sabe como trabalhar. Porque aquele paralítico da Porta Formosa, quantos anos ele tinha? A Bíblia afirma que ele tinha aproximadamente 40 anos. Não é isso? Alguém pode confirmar aí? Mas tinha 40 anos e era de nascença. Agora, se ele tinha 40 anos, Jesus morreu com quantos anos? 33. Então significa dizer que Jesus conhecia aquele homem. Jesus não entrava no templo? Jesus passava por ali? O kairós de Deus, irmãos, é impressionante. Quando chega a sua hora, chegou. Quando chega a sua hora, não tem jeito. Aquele homem foi um instrumento por Deus para fazer uma revolução naquele bairro antes do culto. E aqueles 3 jovens não sabiam o que ia acontecer. Pensou que eles estavam meramente entregando folhetos para o convite de um culto à noite. E o que foi que aconteceu, irmão? Aqueles 3 jovens chegaram ali, naquela casa. E o homem realmente era paralítico. E aqueles 3 jovens fizeram uma oração e disse, Jesus, o Senhor sabe tudo o que está acontecendo. Nós estamos entregando o folheto e dizemos que tu salva, cura e batiza com o Espírito Santo. E esse homem está nos desafiando. E a tua palavra é a verdade. Mostra para ele que tu és o Deus poderoso. E deu uma palavra de ordem, irmãos. E aquele homem levantou, deixou as muletas, e foi uma revolução naquele bairro. E quando aquele homem entrou na igreja, no culto à noite, e muitos naquele bairro conheciam aquele homem como paralítico, irmãos, aquela festa de jovens, o templo quase veio abaixo. Porque não que esta obra é feita como base de sustentação, mas não a fé, a confiança daqueles jovens em realizar a obra do Senhor. Então nós precisamos não somente analisar essas letras que está aqui, e tudo que foi escrito para nós, mas nós devemos colocar em prática aquilo que nós recebemos. E Abraão é o nosso grande exemplo de fé, de confiança e crer. Então significa dizer que Abraão ia dando glória a Deus. Glória a Deus. Eu penso que Deus disse a Abraão, aonde você colocar a planta dos teus pés nesta terra, eu te darei. Eu penso que disse, agora. Ele ia marchando e andando e dando glória a Deus. E ele foi crescendo e foi se fortificando.
Não é murmurando, irmãos. Não é se queixando. Não é lamentando que você vai se fortificar. Pelo contrário, à medida que você murmura, a sua alma ela vai se entristecendo, vai ficando amarga como um fel. Mas à medida que você glorifica na tribulação, oh, irmãos, isso tem peso de ouro. Isso tem peso de glória. Então que nesta manhã nós possamos entender algo um pouco a mais em nossa vida cristã, uma vida de fé. Porque uma vez que você aceitou Jesus como Salvador, as condições materiais ficaram para trás. O mundo físico ficou para trás. Você sai do mundo físico, agora aqui é pela fé. Vivemos assim, fisicamente aqui nesta terra, mas, irmãos, aqui é o sobrenatural de Deus que acontece. É aqui que as grandes mudanças vão acontecer. Se nós não entendermos isso, nós vamos ficar caminhando e patinando no mesmo lugar. Mas Abraão disse: não, eu vou crer contra a esperança. Eu vou acreditar naquilo que o vento se opõe. Eu vou crer naquilo que ninguém crê. Ninguém crê naquilo que eu estou crendo. É isso que é a diferença, irmão. Nadar contra a correnteza, eu vou me fortificar nele. Por que eu tenho que estar dando glória a Deus? Por que eu preciso me fortificar? Sabe por quê, irmãos? Porque os revés são muito fortes. Os ventos contrários são muito fortes. E o profeta Abacuque já vaticinou lá atrás que o justo ia viver pela fé. E vai caminhando. Então, se lhe faltar esta fé, você vai começar a apoiar em algo que vai se afastar de Deus. Por quê? Porque a Bíblia diz que Deus, Ele vai trabalhar aonde tem fé. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Ou você entra nos patamares aonde navega a fé, ou você vai se apoiar naquilo que se chama obras. E se você partir e fundamentar a sua vida sobre os pilares das obras, você passa a anular o sacrifício de Cristo. Foi muito difícil para os judeus desvencilhar disto. Foi muito difícil, irmãos. Foi tão difícil que, enquanto Paulo estava na igreja em Éfeso, enquanto ele estava ali ministrando, ele conseguia resistir a essa oposição. Mas só ele pegar o barco e colocar o pé na estrada, infiltrava tudo. Difícil, irmão. O diabo, ele conseguia um espaço, ele penetrava. Quando Paulo chegava na igreja, estavam todos os irmãos circuncidados. Olha, Paulo, foi circuncidado toda esta ala aqui, ó. Porque estão dizendo aí que se não for circuncidado, está correndo o risco de perder a salvação. O judaísmo entrava na igreja. E hoje, irmãos, não é diferente. Ninguém sai circuncidando ninguém por aí. Mas, irmãos, o diabo, ele arruma outros meios de fundamentar as pessoas pelas obras, pelas suas atitudes. Se não fizer assim, se não fizer acolá, você perdeu a salvação.
Não tem como você se justificar pelas obras. Eu disse aqui domingo passado que o que aconteceu com a raça humana não foi um arranhão. Não foi um machucadinho. Não foi uma escória. Não foi uma torção no tornozelo. Que eu torci meu pé esses dias atrás aí, está difícil de sarar. Mas agora já está firmando um pouco mais. Não é uma torçãozinha no tornozelo. O que aconteceu com a raça humana, irmãos, é algo tremendo. O homem se distanciou de Deus. O homem entrou no espinhadeiro. O homem foi condenado à morte. Ezequiel, ali no capítulo 18 ou 20, se não me engano, diz: a alma que pecar, essa morrerá. Estamos sentenciados à morte. O nosso quadro era irreversível. Porém, a misericórdia de Deus foi tão profunda, que o que Jesus fez pela humanidade não só atendeu às exigências de Deus, e Jesus não morreu porque nós éramos bons, para nos mantermos bons, não. Jesus não morreu pela humanidade que estava num patamar ótimo, para nos conservar. Aí, Jesus apareceu porque a raça humana está numa condição muito boa, somente para colocar no óleo, para conservar o homem e a humanidade. Não. Jesus morreu estando nós mortos nas nossas ofensas de pecado. Ou seja, ele se entregou para alguém que estava condenado. Eu trouxe para os irmãos essa introdução no sentido de trazer para os nossos dias esse passo significativo para as nossas vidas, no sentido de nós nos despertarmos dentro daquilo que está proposto para nós, de nós acreditar como Abraão acreditou contra a esperança. Acreditar nisto. Porque o óbvio, irmãos, vamos deixar para quem está lá de fora. Lá 5 mais 2 é 7, ou não? Eu ensinei muito que 5 mais 2 é 7. E 2 mais 5 também é 7. A ordem dos fatores não altera o resultado. Né? Dá 7 também. E 7 vezes 0? Não é 7. Aí, tá vendo como é que é fácil? É 0. Todo número multiplicado por 0 é 0. É difícil. Agora, irmãos, essa é a matemática lá fora. Agora, irmãos, aqui dentro, 5 pães mais 2 peixinhos não dá 7. 5 pães e 2 peixinhos sobra até 12 balaios cheios. É isso, irmãos. Quando você vem para o Evangelho, essa matemática deixa de existir. Porque você vai pegar o seu salário. Em vez de você estar maldizendo o seu salário, você vai apresentar o seu salário ao Senhor. Você vai ver que o seu salário vai se multiplicar. E antes de chegar o próximo pagamento, você vai ver que ainda tem resultados lá no banco. Sabe por quê? Porque a matemática de Deus é diferente.
F. É. Os números de Deus, irmãos, é impressionante, não entra nessa correlação. Então hoje, a nossa lição é fé. Porque se você não entrar nesse patamar de fé, você não vai conseguir enxergar que os seus pecados são transferidos para Jesus e você é visto como Deus, como justificado. Porque você vai dobrar o seu joelho e vai orar, e você vai se sentir culpado dos seus pecados, das suas mazelas. Você não vai conseguir chegar diante de Deus. Você está sempre no negativo. Sabe aquele cheque especial que você nunca se livra dele? Juros compostos. E você chega e diz, meu Deus, minha dívida está tão grande. Eu não consigo nem orar. Não, queridos. A Bíblia diz que os nossos pecados são transferidos para Deus, para Cristo. E quando ele chega em Cristo, sabe o que tem ali? Um cheque de um número elevado à enésima potência. Ali, os seus pecados são perdoados. Os seus pecados são perdoados, porque Ele pagou os seus pecados lá na cruz. No ritual da velha aliança, irmãos, acontecia algo tremendo. No ritual da velha aliança, para aplacar a ira de Deus, o sumo sacerdote entrava uma vez por ano para ali fazer aquele ritual, aspergir o sangue na tampa do propiciatório. É isto? E quando Deus via aquilo, a ira dele era aplacada. E disse, agora eu consigo chegar. Porque eu estou vendo sangue. E sem derramamento de sangue, não há remissão de pecado. Só que aquele pecado não era tirado. Era tampado, era coberto. Então era necessário aquele movimento voltar o ano que vem. Não tinha fim, irmãos. Além de não ser tirado, tinha que voltar. Tinha que voltar. Mas ele chegou. E João, quando viu Jesus no Rio Jordão, disse, eis aí, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Não cobre, não. Não é um paliativo que você compra na farmácia e diz, isso aqui é só para dar uma atenuada na dor. Não é um remédio mais potente que se chama morfina, que vai atenuar por um tempo maior essa dor profunda. Não, ele veio e tirou o pecado do mundo. Agora, Paulo diz, aqueles que estão em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Mas disse, mas, agora. Esse mas na Bíblia, irmãos, é de uma importância muito grande. Mas, agora. Ou seja, depois da morte de Cristo, Paulo estava se referindo, mas agora, depois da morte de Cristo. Porque antes não se podia dizer isto. Por mais que a ovelha fosse linda, por mais que ela fosse pura, por mais que ela não tivesse nenhum defeito, não conseguiria. Então, nós precisamos dizer isso em alto e bom som, porque é tudo que o diabo não quer que se diga.
Ele quer que você viva mergulhado numa culpa. Ele quer que você diz: o meu pecado foi tão grave que Deus não vai conseguir perdoar. Então estou sentenciado. Eu conversei com um certo homem, irmãos. Por sinal, ele era um profissional. Olha, irmãos, aquele homem, ele entalhava madeira, uma coisa muito linda. E numa rapidez. E eu era garoto, e eu trabalhava numa lanchonete, e ele vinha à tarde, e ficava ali sentado tomando cerveja, e uma atrás da outra. Eu disse: mas o senhor bebe muito? Ele disse: bebo. Eu disse: por que o senhor bebe tanto? Ele disse: porque eu não tenho mais perdão. O senhor não tem mais perdão? Eu disse: não tenho mais perdão. Para mim agora se resta o inferno. Queridos, por mais que eu lutava com ele para dizer que em Cristo havia perdão, ele não conseguia entender. Irmãos, é tudo que o diabo quer. Porque depois que ele laçou o homem no sentido de dizer: agora você se afundou e o seu quadro é irreversível, esse dia você já está ganho. Mas, irmãos, em Cristo, se você se mergulhar em Cristo, existe perdão. Existe perdão. Ele morreu para perdoar os nossos... Foi para isso que ele veio. Para desfazer o pecado. Porque aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Todos aqueles que vêm a Cristo. Mas vamos caminhar. Na lição de hoje, estudaremos a doutrina bíblica da justificação pela fé, conforme a carta aos Romanos nos capítulos 3 e 1, 4 e 25. Esses textos contêm uma das mais contundentes defesas de Paulo em favor da justificação pela fé, independente das obras. Para uma melhor compreensão desse tema tão relevante, a argumentação do apóstolo será dividida em 3 partes: justificação manifestada, a justificação contestada e a justificação exemplificada. A chamada de Abraão, o grande patriarca de Israel, será a base da argumentação de Paulo para provar a doutrina da justificação somente pela fé. O argumento de Paulo é que todas as bênçãos de Deus e de todas as suas promessas são fruto da sua graça para conosco. Amém? É aquilo que eu já disse aos irmãos. O versículo que eu citei aqui: assim, se alguém está em Cristo, nova criatura é. Então o homem, em Cristo, ele se renova. Não é uma reforma, você não recebe uma reforma. Você não recebe uma recalchutagem. Não é um pneu que alguém diz aqui assim: esse aqui é ressolado. Esse aqui não dá mais para ressolar porque já foi ressolado. Esse não tem mais jeito. Não. A Bíblia diz que aqueles que estão em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Então, em suma, Paulo está dizendo assim: quando Jesus olha para você, ele vê você novinho. Ele vê você em folha. Ele vê você puro, justificado. Ele não vê você com mancha. Ele vê você justificado, porque a obra que Jesus realizou na cruz do Calvário foi o sacrifício perfeito. Ou seja, a expiação foi perfeita. Não ficou ali resíduo. E a Bíblia nos fala ainda que os nossos pecados são lançados aonde? Na profundeza dos mares. Ele disse: e dos teus pecados eu não me lembrarei mais.
Ou seja, aquele pecado que você praticou lá atrás, que você ainda se lembra, Deus disse, eu não me lembro. Eu não me lembro. Eu não tenho lembrança. Eu não sei. O HD de Deus foi deletado e dele não me lembrarei mais. E se Deus não se lembra mais, por que que você se carrega de tantas ordenanças? Por que que essas ordenanças ainda ficam na sua mente? Se Deus está dizendo que Ele não se lembra mais, meu irmão, se vale no sangue de Jesus Cristo, se vale do sacrifício que Jesus realizou na cruz, e agora vamos caminhar pela fé em Cristo Jesus, e todas as bênçãos inerentes à sua palavra estão sobre as nossas vidas. Ou acreditamos nisso, ou não. Nós não somos mais, irmãos, filhos da ira. Nós não levantamos e dizendo assim, eu hoje me levantei para realizar o mal. Eu estou aqui para fazer o bem. Irmãos, quando você nasce de novo, é câmbio automático, viu, irmãos? Quando você nasce de novo, foi por isso que Jesus disse para Nicodemos, Nicodemos, você precisa nascer de novo. Porque quem nasce da água do Espírito é diferente, irmão. Você não consegue... eu digo, irmãos, o crente, quando ele nasce de novo, ele não consegue mais se ver no pecado. Como é que ele não consegue viver mais no mundo do pecado? Ele não consegue mais. Pega o crente aqui, irmãos, e coloca ele dentro do lodo, ele não quer ficar lá. Mas é por isso, irmãos, que o crente, a igreja, tem que levar as pessoas a um novo nascimento. Porque se for trabalhar no sentido contrário, não vai chegar nos resultados desejáveis. Precisamos ter isso em mente. Não adianta você trabalhar pelas beiradas, como que muitos ali fazem, dando um jeitinho aqui, jeitinho aqui. Não adianta colocar massa nesse carro batido que vai trincar. O que tem que ser feito então? Compra um paralama novo. Porque se colocar massa, vai vir o sol, vai trincar a massa e você vai precisar fazer outro remendo. O cristianismo puro, porque existe aí o que se dizem cristãos, mas não ostenta, irmãos, as bases que dá a sustentação do sacrifício vicário da cruz. Se dizem cristãos, mas não ostenta, trabalham nas vertentes das obras e aí tudo mais. Mas quando você entra na essência e nasce de novo, queridos, você pode estar bebendo leite, mas você está caminhando. Aleluia! A salvação ela é imediata. A justificação é imediata. A regeneração também ela acontece. Você é regenerado. Porém, a santificação ela é progressiva. Ela é progressiva. Depois você não consegue mais. Você não consegue mais desvencilhar disto. Sabe por quê? Porque quando você anda, as pessoas vão dizer, é crente. É crente. Quando você fala, as pessoas vão dizer assim, é um crente. Quando você vai conversar, as pessoas vão dizer assim, é crente.
Quando você se move em qualquer lugar, diz, você é crente? Diz, só dá para perceber. Dá para perceber que você é crente. Eu já contei aqui aos irmãos que eu estava na Argentina e acabei dizendo para uma pessoa lá que eu estava atrasado e não queria comprar camisa. E naquela oportunidade o senhor diz, olha, eu tenho algumas camisas aqui muito boas e o senhor não quer comprar? Eu disse, não, eu estou com pressa. Ele disse, não. E começou a me insistir tanto. E eu acabei, irmãos, deixando escapar uma coisa que não devia ter falado. Eu disse, não, eu estou com pressa, minha mulher está lá no carro, no ônibus. Ixi, irmão. Ele disse, está bem, meu senhor. Eu dei uns 3, 4 passos. Ele disse, meu senhor, por favor. Eu disse, meu Deus, de novo. Por favor. Ele disse, o senhor é crente? Eu disse, sou crente. Fiquei assustado, irmãos, porque ele nunca me viu. Eu falo português e ele fala o espanhol. Eu disse, mas como é que o senhor sabe que eu sou crente? Fiquei assustado, irmãos. Ele disse, descobri pela forma de você falar. Irmãos, me caiu um temor tão grande, naquele momento, e eu fiquei assustado olhando para ele. Falei, será que é um homem ou se é um anjo? Eu disse, mas o senhor é crente de qual igreja? Ele disse, da Assembleia de Deus. Ah, muito bem. Eu disse, nós temos trabalhos aqui nessa cidade, lá do Brasil. Ele disse, foi quem que é o seu pastor? Ele disse, é o missionário fulano de tal. E eu conhecia ele daqui do Brasil. Eu disse, eu conheço, é meu amigo? Diga a ele que eu estive aqui e tal, comprando algumas coisas. Ele disse, o culto é lá na minha casa. O senhor não quer ir lá no culto à noite? Eu disse, não é possível. Precisamos retornar para o Brasil. Queridos, Jesus disse que não se pode esconder uma cidade que está em cima do monte. E Paulo disse, vós sois uma carta aberta. Para onde você passa, você é luz no meio dessas trevas. Você não vai conseguir se esconder. Jesus disse que não se coloca a luz debaixo da mesa, mas coloca onde? No velador, para que ilumine toda a casa. Então, o crente, irmãos, ele tem a marca de Cristo. Ele está registrado. Não tem como você mudar isso. Pedro, ali esquentando ali perto da casa do sumo sacerdote, a moça disse, escuta aqui você fala que nem ele. Você tem um jeito dele. Você se parece com ele. Você é dele. E ele dizia que não, e não tinha jeito de escapar. Então, queridos, uma vez você justificado, você é justo diante de Deus. E não tem como você ser uma pessoa mais normal. Um culpado que é inocentado, mas agora se manifestou sem lei a justiça de Deus, tendo o testemunho da lei e dos profetas. Paulo nos mostra como Deus se revelou para alcançar os gentios e judeus. Os gentios estavam debaixo da ira de Deus, porque falharam em conhecê-lo. Os judeus também estavam debaixo da ira divina por não conseguirem guardar a palavra do Senhor. O vocábulo manifestou no grego vem de uma raiz cujo significado é tornar manifesto ou visível ou conhecido, o qual estava escondido e que era desconhecido de Deus. Na pessoa de Jesus Cristo, tornou-se conhecido o seu grande amor para com os pecadores. Encontramos Paulo recorrendo a uma figura extraída do mundo jurídico para esclarecer o seu pensamento. O termo justiça traduz a palavra grega iosine, muito comum no contexto de um tribunal. A imagem
é de alguém que é inocentado por um juiz, mesmo sendo culpado pelos seus atos. Concluímos então que, mesmo culpado, Deus quis nos justificar e perdoar. Irmãos, isso é coisa linda. Isto aqui, irmãos, já começa o grande alicerce da justificação, de nos tornarmos justificados, perdoados, entra a base chamada graça. A graça salvadora. A graça, ela veio manifestar a todos os homens. Ou seja, toda a sua culpa, todos os seus pecados, todas as suas mazelas, quando ela é dirigida a Jesus, agora você é inocentado, você é perdoado, você agora é justificado diante de Deus, como que se um juiz está dizendo para alguém assim: olha, tudo que você praticou, tudo que você fez, está zerado. Só que aqui, irmãos, tem um peso a mais. Se vai se verificar nos tribunais, você buscar ali o arquivo morto, você vai encontrar tudo que você praticou. Ainda está registrado nos computadores. Porém, aqui tem um peso a mais. Aquilo ficou para trás. Ficou tudo apagado. E agora você está puro, limpo diante de Deus. Olha, irmão, que coisa linda. É coisa da gente estar saltando, pulando de alegria, porque foi por isso que o apóstolo disse que nós devemos atentar para o quê? Uma tão grande salvação. Em Romanos capítulo 3, versículo 21 a 26, está escrito assim: mas agora se manifestou sem lei a justiça de Deus, tendo o testemunho da lei e dos profetas. Isto é, a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo, para que todos e sobre todos os que creem, porque não há diferença. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus, a qual Deus propôs para propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados dantes cometidos sob a paciência de Deus, para demonstração da sua justiça nesse tempo presente, para que ele seja justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Romanos, capítulo de número 3, versículo 21 a 26. Vocês conseguem, irmãos, entender isto? Eu sei que é um pouco assim, abstrato, para ter essa compreensão, mas, queridos, se você pensar um pouco assim, um pouco mais profundo, você vai começar a compreender que o plano que Deus estabeleceu através da graça, e agora o homem, com todas as suas culpas, com todos os seus pecados, ele agora se sente perdoado. E Paulo estava aqui dizendo, tanto para judeus e tanto para gregos, tanto para gentios, e ele começa aqui, o versículo 21, disse: mas agora se manifestou, sem lei. Ou seja, irmãos, aquela lei que o homem não conseguia cumprir, a lei que estava dizendo que a lei condenatória, a lei dizia não faça, agora ele se apresentou sem lei, e agora ele coloca diante de nós a fé, dizendo: se você crer pela fé, você vai cumprir toda a lei.
Você consegue entender? Basta agora você ter fé, você se apoiar, você se entregar a Ele, porque Ele se apresentou sem lei, mas cumpriu toda a lei, para que nós pudéssemos, irmãos, dar este avanço tão significativo em nossas vidas. Quando Jesus morreu, Jesus foi colocado diante de 2 homens. Poderíamos pensar, irmãos, que Jesus poderia ter sido levado à cruz no meio de centenas de pessoas, dezenas de pessoas. Assim era a prática. Muitas pessoas eram sentenciadas à morte. Podemos pensar que naquele dia somente Jesus ia ser crucificado. Por que não foi 4? Por que não foi 5? Por que não foi Jesus e mais um? Por que Jesus foi sentenciado num dia em que também foi sentenciado 2 malfeitores? Você já parou para pensar nisto? Isso tem um significado, irmãos, muito abrangente. Esses 2 povos, irmãos, que se fecha naquele dia, toda a humanidade, mas Jesus estava equidistante de 2 homens. Podemos dizer assim, a mesma distância que estava um, estava o outro. 2 homens. Ali se seguiu 2 caminhos naturalmente, um para o céu e o outro para o inferno. Mas eu queria trazer a vocês hoje algo a mais. Ali, irmãos, estava representando também judeu e gentil. Ali se coloca no mesmo patamar esses 2 povos. Jesus foi colocado no meio desses 2 povos, como que dizendo, judeu e gentil, agora está no mesmo patamar. Tanto você, judeu, tanto você, gentil, vai precisar deste homem do meio. Vocês que até hoje se gloriaram, Paulo fala em jactância, presunção, soberba, vaidade, orgulho. Vocês com vossa jactância, onde vocês vão parar com isto? No inferno. Vocês, enquanto se apoiar nas vossas jactâncias, tanto quem estava à direita quanto quem estava à esquerda, judeu, gentil, agora vai precisar do homem do meio. Este homem do meio abriu um novo e vivo caminho. É o caminho da salvação. Quem reconhecer Ele como Salvador do mundo será salvo, mas quem não reconhecer será condenado. A história de vocês termina aqui. Isso é forte, viu, irmãos? A história de vocês, judeus, terminaram na cruz. O relógio de vocês pararam na cruz. Agora vai se cumprir aquilo que Deus disse a Abraão: em ti serão abençoadas todas as famílias da terra. É em Cristo Jesus que as famílias são abençoadas. Não é de forma automática, não, porque Jesus veio, agora se abriu para a humanidade. Não tem mais judeu, não tem mais grego. Aquilo que estava para vocês, aquilo que vocês se vangloriavam, aquilo que vocês se apoiavam, Deus abriu. Agora é para todos os povos, nação, tribos e línguas. Aqueles que se apoiarem pela fé em Cristo Jesus
receberá a salvação. É por isso que o apóstolo São Paulo, ele fala que os gentios estavam debaixo da mesma condenação, por quê? Lembra da nossa primeira lição? Os gentios estavam sob a mesma condenação, porque do céu se revela o quê? A criação de Deus. Tudo que está aí. Então os gentios ficou como quê? Indesculpável. Os judeus tinham a lei, mas a lei não deu a eles sustentação, então estavam debaixo da ira de Deus também. Então não tinha povos que estavam ali dizendo, eu tenho mais, eu tenho menos. Todos pecaram e destituídos estavam na glória de Deus. Então ali, irmão, se firmou os dois tripés, tanto judeu como gentil, dizendo, aqueles que se arrependerem têm salvação. É isso que eu quero trazer aos irmãos nesta manhã. O preço foi pago. Jesus comprou a nossa liberdade. Entenda que você estava num cativeiro. Entenda que você era um prisioneiro de Satanás. Entenda que você estava em um labirinto de escuridão, algemado pela força do pecado. Mas Jesus chegou e disse, eu tenho a solução. Eu tenho a solução definitiva para a humanidade. Eu disse aos irmãos domingo passado que se você olhar para a cruz, você vai ver a ira de Deus ali contra o pecado. Mas se você olhar para a cruz de uma forma diferenciada, você vai dizer ali, porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, tenha a vida eterna. E é isto, irmãos. É isto que a humanidade precisa entender. Que Deus, Ele ama o pecador. Ele ama o pecador, irmãos. E não existe um sistema métrico que consiga medir a intensidade do amor de Deus para com o homem. E a forma que João escreveu, dizendo tal maneira. E quando ele diz tal maneira, ele não conseguiu medir. Não consegue. Isso aí, Deus estava mostrando para a humanidade o tanto que Ele nos ama. Então, irmãos, antes de você pensar em destruir alguém, pense primeiro que esta pessoa foi muito amada por Deus. Pensa nisso. As pessoas que estão por aí, irmãos, eu sei que é difícil isto, mas a Bíblia dá apoio para isso. E nós precisamos entender isso com muita clareza. Que as pessoas, vamos dizer aí na mídia, tem uma pessoa que está sendo muito mal amada, né? Muito mal amada. Foi considerada como a pessoa mais mal amada do mundo, né? Queridos, eu preciso dizer a vocês, Jesus morreu por ela. Jesus morreu por essas pessoas. Nós precisamos desvencilhar disto. Isso é um passo a mais. Isso é você subir, não é de nível, é você subir de dimensão. Porque enquanto você estiver no nível de um dígito, você vai ficar num nível muito rasteiro. Mas quando você passar para 2 dígitos, você vai começar a olhar para as pessoas de forma diferente. É isto que Paulo enxergava, irmãos. É isso que ele enxergava. Ele dizia de uma forma assim muito contundente. Ele defendia a sua tese. E ele provava a sua tese, dizendo que todos os homens são culpados. Quando ele define a sua tese aos romanos, ele está dizendo assim, todos os homens são culpados. Tanto vocês, gentios, como também os gregos. Mas em Cristo, agora há esperança para todos.
Ele apresentava o caminho, irmãos, para a humanidade. Ele apresentou aqui um caminho para as pessoas serem salvas. O que nós precisamos, irmãos, é dirigir-se de uma forma de mostrar às pessoas o caminho para a salvação. Em Cristo há solução. Como Jesus foi diferente, irmão. Eu fico a pensar naquele dia ali na cidade de Jericó. Um homem tão odiado como Zaqueu. Muito odiado, irmão. Eu penso que o ódio era tão grande que quando Zaqueu ia andando numa calçada, e vinha ele. Um desviava daqui, o outro desviava dali. E Jesus disse: Zaqueu, eu vou me despedir da multidão, desses peregrinos que vai indo para a cidade de Jerusalém, eu vou pousar na sua casa. Porque este aqui é filho de Abraão. E o Filho do Homem veio buscar e salvar os que se haviam perdidos. Essa tem que ser a nossa filosofia. Não vou dizer nem filosofia, irmãos. Não, isso não é filosofia, não. É doutrina, é base bíblica. Jesus veio para salvar as pessoas. Essa deve ser a nossa meta, visar a pessoa para a salvação. A nossa posição é amar essas pessoas. Orar. É isso que nós estamos aqui levantando. A nossa posição é amar a pessoa. E não deixar que entre no nosso coração ódio pela pessoa. Você está entendendo? Essa é a nossa posição como igreja. Amar as pessoas. Irmãos, imagine só uma pessoa que você lá na frente ter a notícia que essa pessoa aceitou a Jesus como Salvador, e essa pessoa foi batizada com o Espírito Santo, e a pessoa... É isso, irmãos, é isso. Zaqueu, quem sabe, lá na frente, pregando o Evangelho, batizado com o Espírito Santo, realizando a obra do Senhor. É isso, irmãos, a obra que Jesus veio fazer na terra não foi buscar os bonzinhos, não. Não pense isto. Jesus, ele comia com quem? Com os pecadores, com os publicanos. Jesus disse: eu vim buscar e salvar aqueles que se haviam perdidos. Ele não fica escolhendo aquele que é bonzinho para a salvação. Jesus veio arrancar do lodo, aleluia! Jesus veio arrancar do charco. A Bíblia diz que aqueles que habitavam no vale da sombra da morte, raiou a luz. É isso que engrandece, irmãos, o reino de Deus. Esta é a obra salvadora de Jesus Cristo, é a grande transformada da humanidade, porque o sangue de Jesus Cristo tem poder para arrastar do inferno o mais vil pecador. Jesus vai salvar aquele homem porque ele já está quase salvo, então tem poder. Não, queridos, vamos pensar diferente. É o mais podre da humanidade. O sangue de Jesus tem poder para salvar este homem. Esta mulher, pode ser quem for, a maior prostituta do mundo, o sangue de Jesus Cristo tem poder para salvar esta mulher. O maior ladrão do mundo, Jesus tem poder para salvar este homem. O maior homicida da terra, Jesus tem poder para salvar este homem. Quem está entrando aí? Nas mansões celestiais? O maior pecador. Está entrando aí. É ele? É ele. Ele vai dizer: eu fui um grande pecador. Eu fui um grande pecador. Mas o sangue dele caiu na minha vida e transformou num homem santo, um homem justo,
um homem digno de entrar nas mansões celestiais. Não vamos, irmãos, diminuir o sangue de Jesus Cristo. Não vamos diminuir o nome daquele que tem o nome sobre todo nome. Jesus disse aos seus discípulos, depois de ressurreto: vem aqui, que eu tenho algo a dizer a vocês. Agora, meu Pai acabou de me dizer que foi-me dado todo o poder nos céus e na terra. É isso, irmão. Jesus foi muito claro quando ele se dirigiu. Nós podemos dizer, irmãos, que esse tipo de coisa não é coisa de presente. Jesus disse lá atrás: ai de vós, escribas. Quem eram essas pessoas? Eram os homens da lei, né? Eram os sacerdotes da época. Quem foi que condenou Jesus à morte, irmão? Quem eram eles? Era o alto clero. Então essas coisas não são novidades para o mundo cristão. Sabe onde estava Caifás e Anás no domingo de Páscoa? Sabe onde eles estavam? Comemorando a Páscoa. Vocês já pensaram nisso, irmão? Caifás de um lado, Anás do outro, família, comendo a Páscoa. Cadê Jesus? Liquidamos. Você vai tomar o nosso lugar aqui, aliviados. Porque, olha, por pouco nós não perdemos a nossa cadeira, porque o homem vinha vindo forte. Você viu o que ele fez 15 dias atrás? Lá em Betânia? Ressuscitou um homem de 4 dias. Foi duro, mas conseguimos. Contratamos falso testemunho. Fizemos todo amaranhado, porque tem gente que tem capacidade de, com dinheirinho na mão, ele fala o que for preciso. Conseguimos, se livramos dele. Agora vamos seguir o nosso caminho tranquilo, em paz, aqui no nosso templo. Eram até inimigos, viraram amigos. Festejaram a Páscoa. Então, essa religiosidade não resolve nada. O que nós precisamos é se nos valer do sangue de Jesus. Você sabe por que Anás fez isso, irmãos, e Caifás fez? Porque não nasceram de novo, irmão. Voltamos no início da nossa escola. Quem não nasce de novo, irmãos, ele não nasceu de novo, ele continua no velho homem. Então, agora, nós que estamos aqui, estamos caminhando cada dia um passo a mais, né? Podemos dizer assim: estou em construção. Estou construindo a minha vida a cada dia. Quantos estão em construção aqui, irmão? Quem que já se acha dono, o sabedor, já está no patamar lá em cima? Quem? Não tem ninguém. Então, se não tem ninguém, por que julgas o teu irmão? Se está em construção também. E aí, irmãos? Estamos em construção. Estamos nos aperfeiçoando a cada dia. Quando Jesus, irmãos, João 19:30. Esse é um versículo muito chave para o mundo cristão. Guarda esse versículo. João 19:30. E quando Jesus tomou o vinagre, disse uma palavra: está consumado. E inclinando a cabeça, entregou o Espírito e morreu. Esta palavra, irmãos, está consumado, ela fecha, irmãos. Sabe assim, o laço, o pacote da salvação, ela fecha. Ele morreu. Está consumado.
todo o plano se fechou ali. Ele morreu. Está consumado. E inclinando a cabeça, ele entregou o seu espírito ao Pai. Morreu. Ali fechou. Ali a raça humana recebeu, irmãos, de uma vez por todo, a aforria, a carta de aforria. A humanidade recebeu. Está consumado. O pastor Dionísio até, ele disse aqui na igreja um dia, essa palavra, Jesus falou, agora não me lembro, tetelestai, está consumado. Fechou. Muito bem, queridos. Nós temos aqui o segundo tópico. Eu não sei se nós vamos conseguir abordar todos, mas o inocente que é culpado. O sistema judicial foi útil para elucidar o pensamento do apóstolo da mesma forma. A figura extraída do sistema de sacrifício levítico também o auxiliou. Isso pode ser visto no texto, a qual Deus propôs para a propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados dantes cometidos sob a paciência de Deus. A palavra propiciação, que está relacionada ao termo propiciatório, é uma terminologia muito utilizada no Antigo Testamento para se referir ao sacrifício pelo pecado. No sistema levítico, quando alguém pecava, tornava-se culpado de algo. E um animal inocente era sacrificado para que a culpa fosse expiada. Paulo mostra que tanto os gentios como os judeus não podem chegar a Deus pelos seus esforços ou obras, mas única e exclusivamente pelo sangue de Jesus, o inocente Cordeiro de Deus, que foi sacrificado por nós. Então, já disse aos irmãos que não existe uma outra forma de você se livrar dos pecados, a não ser pela fé em Jesus Cristo. Em Levítico, capítulo 16, versículo 29 e 30, esse versículo acho que não está na revista, mas eu trouxe aqui aos irmãos, era o conserto da velha aliança. Deus dizendo, e isto vos será por estatuto perpétuo. O ritual acontecia desta forma. No 7º mês, aos 10 do mês, afligirei as vossas almas, e nenhum trabalho farei, nem o natural, nem o estrangeiro que peregrina entre vós. Porque naquele dia se fará expiação por vós, para purificar-vos, e sereis purificados de todos os vossos pecados perante ao Senhor. Isso aí como disse aos irmãos no começo, se fazia uma vez por ano. Então as pessoas, irmãos, entravam num estado de jejum, eles jejuavam, e este jejum se estendia também para aqueles que estavam dentro da casa. Se tinha ali um visitante, um peregrino, um forasteiro dentro desta casa, essas pessoas entravam no estado de jejum, e aí ia começar todo o ritual para que você pudesse se livrar daquela culpa, daquele pecado. Lembrando aos irmãos que isso não era tirado, era coberto. Aquele pecado praticado, ele existia, mesmo depois do processo. Mas era uma forma de aplacar a ira de Deus. Porque sem derramamento de sangue não havia remissão. Eles não podiam fazer nenhum trabalho. O sumo sacerdote ingressava no Santo do Santo para fazer expiação sobre o pecado daquela geração. Então as pessoas ficavam do lado de fora esperando o término daquela sessão para voltar para casa dizendo:
O que ficou para trás esse ano, a partir de agora eu estou livre. Aí começava tudo de novo. Até o próximo ano, no 7º mês, no 10º dia, as famílias se reuniam, as tribos se posicionavam em volta daquela tenda armada ali no deserto. Tudo, irmãos, era muito difícil. Ele não podia falar com Deus, ficava lá fora. O sumo sacerdote que ia fazer o ritual e colocar diante deles o pecado, diante de Deus. Agora, o véu do templo se rasgou de alto a baixo. Aleluia! O véu do templo se rasgou. E agora você pode entrar direto a falar com Deus e dizer: Deus, eu falhei. Senhor, eu não fui bem sucedido. Eu costumo dizer, irmãos, que você pode falar com Deus lá no seu quarto, lá no seu carro, lá no seu escritório, lá no seu trabalho. Você dizer: Deus, eu falhei. Eu realmente não consegui, me fugiu do controle, fiz o que não deveria. Irmãos, às vezes, eu acho que só acontece comigo, né? Acho que com vocês não, mas comigo acontece. Às vezes eu cometo alguma coisa, depois eu fico com aquela carinha assim. Se eu olhasse no espelho, eu dizia: você está com uma carinha de sem graça, né? Eu fico com vergonha, irmão, e fico olhando para mim assim, mas você tomou um 3 agora, hein? Não, 3 não, é 0, porque quando você é 0, não tem 3. Não tem 3. Aí eu fico com aquela carinha assim, e demora para passar. E me parece que Deus dá uma intertida em você assim para dizer: já foi, e bola para frente, e vamos caminhar. Paulo dizia: aquilo que eu não quero fazer, como é que me gruda? Aquilo que eu luto, parece que é um imã. Como me atrai aquilo que eu não quero fazer? É lindo, né, irmãos? E Paulo vai escrever aos Efésios, do capítulo 2, e versículo de 1 a 5, ele começa dizendo assim, olha aí: e vos vivificou. E vos vivificou. O que foi vivificado? Se eu já estava vivo. Como é que vai me vivificar se eu estava vivo? E vos vivificou. Mas como que eu posso entender isso? Como é que eu posso dizer para você: e vos vivificou? Mas eu estou vivo. Eu quero dizer, cadáveres ambulantes. Cadáveres que andam. Cadáveres que andam. Quem não tem a marca do sangue são cadáveres que andam pelas ruas da cidade. Porque o espírito do homem está morto, não é o Espírito Santo. O espírito do homem sem Deus está morto. Ele só é vivificado quando ele passa pelo processo do novo nascimento. E ele passa a ser diante de Deus um homem justo. Quando ele recebe essa justiça, Paulo vai dizer: e vos vivificou. Agora você vive. Antes você estava mortos. Mortos em quê? Nas vossas ofensas de pecado. O homem está separado de Deus. Sem Jesus, o homem está separado de Deus. O homem está longe de Deus. Mas através de Jesus Cristo, ele é vivificado. Agora, você pode dizer que está vivo. Posso dizer uma coisa: você já sente a sensação de uma vida eterna. Você já sente, desde já.
que você já vive eternamente. Porque esta vivificação já lhe dá de antemão essa segurança da vida eterna. Vocês sabiam disso? Você nem pensa em morte. O crente não pensa mais na morte, porque ele já está vivificado. Esta vivificação em Cristo já lhe dá esta garantia da vida eterna. Jesus fala muito nisso de vida eterna. Sem jactância. E vos vivificou, estando vós mortos em vossas ofensas e pecados, e que no outro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos no desejo de nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Éramos por natureza filho da ira, como os outros também. Mas Deus, oh, aleluia, mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor, que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou, juntamente com Cristo, pela sua graça, sois salvos. Aleluia. Merece uma palma para o Senhor. Não é nosso isso aqui, irmãos. Não vem da razão humana. Tudo dele. Tudo veio dele. Pelo sacrifício do Cordeiro Imaculado. Deus teve satisfeita a justiça de Deus. Foi aceito. Foi aceito. Foi por isso que Isaías escreveu no capítulo 53, versículo 11. E ele verá o fruto do seu trabalho, da sua alma, e ficará satisfeito. Com seu conhecimento, o meu servo, o justo, justificará a muitos, porque a iniquidade dele levará sobre si. Queridos, eu vou parar por aqui. Eu vou parar por aqui. Senão eu vou deixar os irmãos aqui muito mais tempo. Mas eu saio daqui dessa lição, dessa classe, nesta manhã. Eu estou consolidando, irmãos, cada vez mais a minha fé. Eu gostaria de transferir isso aos irmãos, que vocês comecem a pensar que o plano da salvação que Deus trouxe a nós foi algo muito forte, poderoso. Agora eu posso dizer como Paulo, agora eu vivo. Agora eu estou vivendo pela fé em Cristo Jesus, nosso Senhor.